Sejam muito bem-vindos ao Pod Galguê e hoje vamos ter como nossa convidada a Ana Sofia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gonçalo, acima de tudo, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Uhum. Para quem não conhece a Ana Sofia, quem é a Ana Sofia? O que é que você faz? Ana, o que é que eu faço? Ou o que é que eu já Sim, fiz? é? O que é que eu sou? Sou muita coisa. Trabalhei na área da saúde durante muitos anos, ah, e achei sempre que nós éramos muito mais do que matéria. Nós íamos para além da matéria. Para além da matéria, nós temos espírito e temos alma. Vocês desculpem que eu de vez em quando estou a chutar as moscas, estou a ar livre. Hum. Ah, E a uma dada altura na minha vida, achei que era a altura de seguir o meu projeto da alma, porque acredito que me comprometi a vir fazer esta missão. Acredito que isto é o meu ADN, já vem dos meus ancestrais, esta parte da espiritualidade, e alguém tinha que vir fechar este ciclo aqui neste planeta, e calhou-me a mim, Hum. E o que calhou-me é a que mim mais fechar gosta da esse ciclo. espiritualidade? A espiritualidade, procurei muita coisa, procurei muita coisa. Eu tenho mediunidade de nascença, a minha avó tinha, a minha bisavó tinha, a minha mãe tinha e por aí fora, não é? Já vem no nosso ADN. Eu procurei efetivamente muita coisa, mas aquilo que ressoa efetivamente comigo é o xamanismo. É algo Para quem não muito sabe o que é o tribal. xamanismo. O xamanismo é uma técnica espiritual milenar, que é fantástica, porque advém dos índios, ou seja, é das primeiras técnicas espirituais que nós temos conhecimento, e é precisamente dos índios da Sibéria que existe esse conhecimento, e a minha formação é do xamanismo siberiano. E o que é que os índios trabalham? Trabalham com a natureza, com os elementos e com os animais. E depois tudo acontecia com muita facilidade na natureza, e acho que estamos a voltar ao mesmo. Porquê? Porque efetivamente nós estamos a utilizar mais as plantas, a própria grande Mãe Gaia está-nos a obrigar a ter consciência, este aquecimento, não é? As transformações que o planeta está a ter, as tempestades, a Mãe Gaia está revoltada, está-nos a abanar porque nós somos uns intrusos e só estamos aqui a destruir tudo. Enquanto ela nos dá tudo, nos provém da terra, os alimentos, dos animais, nós destruímos, pomos cimento, cimento, cimento. E, e neste momento é a altura de realmente valorizar aquilo que é importante, que é a natureza, são os animais, e é ter respeito pelo nosso planeta. Uhum. Estou a adorar ouvi-la, a sério. Hum, Que bom, obrigada. Para quem não sabe, agora dia 9 de julho vai estrear um novo programa que é o Completamente Sem Filtros e já tive a oportunidade de falar com a Ana, ehm, pelo WhatsApp e assim, sobre ela participar nesse programa em vários episódios para falarmos sobre várias coisas, porque eu realmente estou a adorar, eu adoro este tema assim da espiritualidade e tudo mais. E como a Ana sabe de várias coisas, como o tarô e tudo mais, o xamanismo, e acho que é necessário falar mais sobre mais profundamente, saber mais sobre, e realmente acho interessante, acho temas interessantes para o programa e vou adorar recebê-la nesse programa. Ai, que bom. E, estávamos a falar de espiritualidade, do tarô agora que eu falei, mas como é que você se aprofundou mais nisso? Aprendeu de alguém, de alguma pessoa? Fui Como é que fazendo foi? formações, fui fazendo formações. Ahm, mas é curioso que a minha própria mediunidade me levava a, a conhecer as pessoas com quem ia fazer as formações, e eu tinha logo aquele insight se era para fazer com aquela pessoa ou não, porque nós, em termos energéticos, também temos
temos que estar todos debaixo da mesma egrégora. Não é que uns estejam mais avançados que outros, todos temos espiritualidade, mas temos que nos identificar com a pessoa que vamos fazer. E tive dois professores que foi os que mais me marcaram, que curiosamente não foi o do xamanismo, mas que adoro de coração. Foram outros dois professores que me marcaram muito, que foi uma grande lição. Um é psicólogo e a outra é uma professora reformada, que já me deu várias formações. Inclusive hoje está a dar um curso de anjos. Tá? Eu já fui dizer alô, porque não aguentei. Lá é elas. Agora, nós vamos experimentando e vamos sentindo se realmente aquilo é connosco. E quando eu peguei num tambor xamânico, o nosso corpo, mais de 70% é água. Já Einstein dizia que a cura no futuro era através das frequências do som. E como o tambor, a ressonância do tambor no corpo faz mexer todos os nossos líquidos. Então, há muitas vezes que nós temos pequenas nuances, pequenos entraves no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, que ao tambor, com a vibração do tambor, são libertados. Eu tenho pessoas que chegam com dores de joelhos e que saem bem. O tambor no xamanismo não é um instrumento musical, é um instrumento sagrado, é um instrumento de cura, que guia diretamente com os ancestrais. E então é qualquer coisa, é eu da saúde, não é? E quando me dói a cabeça, agarro no meu tambor, faço assim e a minha dor de cabeça vai. Sério? É, é fantástico. E depois no xamanismo, todos nós temos um animal de poder. O animal de poder é aquela primeira energia que vem para nós quando nós nascemos e abrimos a boca com o primeiro choro. Uhum. E esse animal de poder vai nos acompanhando ao longo da vida. Como é que cada pessoa sabe qual é o seu animal de poder? Temos que fazer 3 viagens. Ou seja, as viagens são meditações, que acho que a palavra do xamanismo é a mais bem escolhida, porque nós, quando estamos num estado meditativo, estamos a viajar, porque não estamos cá, não é? Ah, e uma das viagens, a primeira, é mais parecida com aquilo que nós temos aqui, com o nosso mundo real. A segunda é uma viagem que eu amo fazer, que é ao céu. E quando fazemos essa viagem ao céu, 98% das pessoas adormece, literalmente, porque a vibração é tão alta, tão alta, tão alta que as pessoas adormecem. Porque temos que ir buscar a estes dois mundos, que são 3 mundos no xamanismo, a estes 2 mundos temos que ir buscar ferramentas para depois irmos ao submundo, que é aí que nós vamos buscar o nosso animal de poder. E Pois. com o nosso animal de poder, ao criarmos uma ligação com ele, como que se fosse o nosso cão, por exemplo, eu falo todos os dias com o meu animal de poder. Eu assobio, a maneira que eu arranjei de comunicar com o meu animal de poder é assobiar. As pessoas que me seguem e que estão comigo em vários eventos do xamanismo já reconhecem a energia do meu animal de poder e dizem: já está aqui, já chegou, já chegou. É muito, muito interessante, porque podemos fazer coisas incríveis com o nosso animal de poder, porque para além deles nos ensinar, ajuda-nos a ajudar os outros, que eu acho que isso é a principal missão da espiritualidade, é ajudar o próximo. Porque nós somos matéria, depois temos um espírito e temos uma alma. A alma e o espírito nunca morrem, o corpo sim, deteriora-se, por isso temos que o tratar como o nosso elemento sagrado, não é? É a nossa igreja, é o nosso templo, o corpo, e temos a alma e o espírito. O espírito é aquele que nos faz movimentar, é aquele que nos dá a ação, e a alma é quem nos dá a informação. Uhum. E normalmente as almas têm idade, umas são mais velhas, outras são mais novas. Eu sou muito velhinha, por isso é que gostei do xamanismo, não é?
porque podia gostar de muitas outras coisas, não gostei do xamanismo. E o xamanismo, fazemos coisas fantásticas com o xamanismo. E eu experienciei isso com um familiar doente que estava hospitalizado num estado não muito bom, até num estado crítico. E o que é que eu fazia? Todos os dias entrava em meditação e ia com o meu animal de poder. Primeiro tive que ver qual era o animal de poder dele, ver como é que o animal dele de poder estava, que era um touro bravo, o animal dele. E então, se o touro estivesse em movimento e ali com as pernas de um lado para o outro, estava tudo certo, ele estava bem. Se o touro estivesse deitado, a coisa não estava bem. Então, quando o touro estava deitado, o que é que eu fazia? Pedia ao meu animal de poder que o coração dele desse energia ao coração do animal desse familiar. E assim era. E felizmente, contra tudo e contra todas as probabilidades, está vivo, está de saúde e está bem. O xamanismo não fez tudo, é óbvio, porque não podemos nunca achar que estas terapias vão substituir a nossa medicina convencional, não de todo. Agora acho é que as coisas se podem complementar e as coisas ao complementar, nós também vamos ser mais felizes, porque vamos ser mais inteiros, Uhum. vamos ser mais íntegros, vamos poder olhar e ver. E nós agora olhamos, mas não vimos, porque estamos muito centrados no nosso plexo solar, no nosso ego. E com o ego não conseguimos ir a lado nenhum. Para além de nos prejudicarmos, prejudicamos todos os que estão à nossa volta, não é? Sim. E nós, ao começar a trabalhar a parte espiritual, começamos a aprender isso tudo. E começamos a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Começamos a não ter medo da morte, começamos a aceitar a morte como uma coisa natural, é mais só mais uma passagem. Uh, Temos acesso a outros níveis superiores, até a outros planetas, inclusive. Temos acesso a muita coisa. Por isso é fascinante, é fascinante. Eu também já tenho formação com seres arturianos, cura arturiana, que às vezes também utilizo como ajuda ao xamanismo, mas utilizo fundamentalmente o xamanismo. É muito bonito fazer uma fogueira e consagrar um tambor, que é a primeira vez que vai ser utilizado. Fazemos a construção do nosso próprio tambor, com a nossa energia, ser consagrado com o fogo e com a Mãe Terra. O tambor fica ligado a nós diretamente. Uhum. Eu não consigo, eu para emprestar o meu tambor a alguém, tenho que autorizar e tenho que lhe pedir permissão a ele também, porque ele é um complemento da minha alma. Sim. Ele está aí interligado com a minha alma, não é? E o facto de eu emprestar a outra pessoa vai ter uma energia que não é minha e ele pode não gostar. E mesmo que a pessoa toque, o tambor tem um som diferente, que é uma coisa muito interessante. Uhum. Você saiu da área da saúde, como você tinha dito, por que que saiu? Daí porque este chamado foi mais forte. O que é que fazia? Uh, eu fui diretora-geral de uma multinacional na área de saúde, fui delegada de informação médica, fazia muitos congressos, fazia da informação também, fazia muita coisa. Hum. E, e efetivamente estar a falar com os médicos e estar a falar de uma parte espiritual não é fácil, mas também não é difícil, não é? Desde que a gente encare isto como naturalidade, porque no fundo nós maioritariamente, o povo maioritariamente do mundo tem uma formação católica, não é? Ou pseudo-católica. Então Uhum. somos ensinados que existe o Espírito Santo, não é? Nós já sabemos que há o Espírito, mas o que é o Espírito, afinal? Por isso é só interligar as coisas. E eu comecei a fazer isso há 20 e tal anos atrás. Comecei pelo Reiki, fui à RTP falar do Reiki, eu mais um professor doutor,
Duarte Pignatelli, o endocrinologista, em que ele dizia que realmente o reiki era uma terapia complementar à ajuda dos doentes com diabetes e problemas da tiroide. Porquê? Porque ao estarem mais serenos, mais alinhados, mais tranquilos, a medicação também funciona muito mais rapidamente e é muito mais eficaz. Uhum. Como é que foi para si ir para a televisão? Foi a vários programas, correto? Sim, tive muitas entrevistas nos jornais, as pessoas procuraram-me simplesmente. Tive muitas entrevistas nos jornais, nas televisões, por aí fora. Que lá está, estamos a falar há 20 anos atrás, isto era uma coisa, agora já não é uma coisa natural, isto é uma coisa normal, porque nós vamos à igreja rezar, não é? As pessoas vão à igreja rezar, ou às que são budistas, às que são católicas, há várias religiões que rezam, no fundo, a um Deus. Eu não rezo a Deus nenhum, eu rezo ao Grande Espírito. O que é para mim o Grande Espírito? O Grande Espírito é uma energia muito grande, tem o poder e a capacidade de nos ajudar a transmutar a nossa vida e a encaminhar-nos para coisas melhores. Mas é assim, dá-nos a cana de pesca, mas nós é que temos que pescar, ele não dá o peixe na mesa, não é? Uhum. Nós é que temos que ir pescar para o comer. E isso foi uma coisa que foi completamente diferente. E eu resolvi criar um projeto que se chama Evara. O que é Evara, esse projeto? Fala um pouco mais sobre. esse projeto é uma das minhas paixões, porque eu tenho muitas, não é? Uhum. Uma das minhas paixões. Esse projeto são retiros que nós fazemos em que pomos a área científica, mesmo científica, estamos a falar de físicos, com vários doutoramentos na área de física e pessoas completamente científicas, e depois pomos pessoas mais ligadas ao mundo holístico. E o O que é o interessante no mundo meio disso, holístico? Eu, por acaso, não sei o que é. o mundo holístico é uma maneira ah, menos, se calhar, menos difícil de dizer espiritualidade, porque a Ok, espiritualidade ainda faz muita confusão às pessoas. Se nós ok, dissermos holístico, é mais suave, ok. ou seja, pessoas completamente espirituais, apesar de eu estar a falar todos os facilitadores do Evara são pessoas com cursos superiores. E é muito engraçado que temos engenheiras civis, que não tem nada a ver, não é? Estamos a falar de muita matemática, temos engenheiros de computadores e sistemas, que dão aulas de técnicas de meditação budista, por exemplo. Temos físicos que falam da física quântica e que nos ensinam Tai Chi Chuan, que é uma coisa fantástica. Temos várias coisas e depois temos o xamanismo, que tem uma panóplia muito grande de coisas. Uhum. E o E, Evara junta isto tudo. e o Evar serve para também pessoas que querem. Ou seja, o Evar também faz parte do retiro espiritual que você também faz com algumas pessoas, é isso? Eh, Sim, o ou Evara são é o coisas nome do diferentes? retiro. Não, Ah, o é o nome do Evara retiro, é o ok. nome do retiro. É o E nome como é do que as pessoas projeto. fazem, por exemplo, para ir ao retiro? Por exemplo, eu Pronto. quero ir ao retiro, quero. Não sei, sei pouco, mas quero ir para ver como é. Sim. Como é que eu faria? Tem que se inscrever comigo. Uma coisa que nós temos muito engraçada, e que sou muito grata por isso, é que para dizer, eu neste momento só devo ter um quarto para o Evara. Um quarto livre. E ainda nem fiz o programa do Evara. E já toda a gente sinalizou para ir para o retiro. As pessoas que foram ao primeiro e ao segundo, ainda ontem me perguntaram, então, mas o que é que vai haver? Não sei ainda. Ah, pronto, está tudo certo. E Ou isto é seja, muito vão porque gratificante, não gostam é? dessa área, né? Não, e gostaram de como entraram lá e de como saíram de lá.
porque o objetivo do Evara, aliás, o lema do Evara não é descobrir quem tu és, é descobrir quem tu sempre fostes, porque nós temos as respostas todas, só temos é que arranjar a forma de chegar a elas. E então nós trabalhamos várias, começamos a tirar as camadas da cebola, como se nós fôssemos uma cebola, noivar a camada por camada, até conseguirmos ir mais fundo. Uhum. E no fundo, as pessoas, quando chegam ao seu eu verdadeiro, são mais genuínas, são mais autênticas, são mais felizes, porque veem as coisas de uma forma completamente diferente. E depois é gratificante a gente ver as pessoas chegar ali ao Evara, tristes, cansadas, exaustas, e depois saem de lá a dar beijinhos e abraços e marcamos jantar todos e fica uma família, porque depois pá, o Evara já é uma família. E dizer assim, nunca fiz publicidade nas redes sociais, aquilo que eu estou a fazer mais publicidade é agora consigo aqui, porque nunca fiz nada nem Ainda nas bem. minhas, Isto é nem na exclusivo. minha parte, exatamente, está em primeira mão mesmo. Nunca fiz absolutamente publicidade nenhuma. Depois é muito giro porque temos músicas nossas, músicas próprias, que são fantásticas, em que algumas eu escrevi a letra, o meu marido musicou e temos uma menina que canta, que é a Patrícia Leitão, que tem uma voz fantástica, que tem tudo a ver com a natureza, não é? E as músicas que eu, normalmente as letras que eu faço têm que estar tudo ligado à natureza, porque é aquilo que eu efetivamente gosto, e dos animais. Então o Evara é isso, o Evara é amor. Eu acho que a palavra melhor para descrever o Evara é aquilo que eu digo com mais frequência, que é amor e luz. Sem amor Uhum. nada existia. O amor é aquilo que movimenta o mundo. É aquilo que pode fazer a diferença no mundo. O dinheiro faz pelo mal, o amor faz pelo bem. Então nós temos que cada vez mais espalhar amor, espalhar luz, para termos um planeta melhor, para acabarmos com as guerras, para acabarmos com as fomes, para acabar com os povos que estão desnutridos, não é? Se formos todos mais amor e mais luz. Uhum. Até vou convidar o Gonçalo a fazer um exercício muito interessante, que é, por exemplo, amanhã vai para a rua e antes de ir para a rua, imagina-se todo cor-de-rosa. E cor-de-rosa, vamos pôr cor-de-rosa, é a cor do amor. Não precisa de vestir cor-de-rosa. Mas vai sempre com isso no pensamento. Fala com uma pessoa e dizes, eu estou de cor-de-rosa, estou de cor-de-rosa. E vai ver a reação das pessoas para consigo vão ser de uma forma diferente. Por acaso já me estou a imaginar de cor-de-rosa. Por Pronto. acaso E é já estou a conseguir. estás a ver. E depois o que é que acontece com isto? Porque se nós mudarmos, o mundo que está à nossa volta muda connosco. Eu, há uns tempos atrás, fiz esse exercício do cor-de-rosa e fui até almoçar com o meu marido. Fomos almoçar, não, um dia de trabalho normal. Ainda eu estava na indústria, não é? Fomos almoçar e eu, nesse dia, resolvi que era cor-de-rosa, que era amor. Então, no restaurante, o senhor nem via o meu marido, só falava para mim. Eu devia estar tão cor-de-rosa, que abafei-o completamente. Foi impressionante. E depois a atenção das pessoas, as pessoas começam a ser amáveis quando nós somos cor-de-rosa. Começam a dizer-nos bom dia, boa tarde, que nós agora entramos num estabelecimento e ninguém diz nada, está tudo com uma cara. Não, eu digo bom dia para si também. As pessoas param e olham o que é que ela está a dizer. Ah, bom dia, tal. Porque as pessoas não estão habituadas a serem, no fundo, cumprimentadas, não estão habituadas a ter um sorriso, a ter uma palavra amável, não é? Estão habituadas à agressão verbal, tudo isso. Muito bem. Mas este Evara nasceu com o meu sonho. Neste meu sonho tenho que agradecer, primeiro que tudo, ao meu marido,
que atura as minhas doideiras todas, não é? E embarca comigo nestes projetos todos, e eu sei que ele embarca de alma e coração, e que tem-se superado a ele próprio e tem-me fascinado a mim mais. E cada vez tenho mais a certeza que somos companheiros da alma, somos almas que nos Ele complementamos, trabalha porque consigo? ele está sempre comigo nos Evaras. É ele que faz, nós temos um logotipo, nós temos tudo trabalhado no Evara, as músicas, é ele que põe a letra nas músicas do Evara, é ele que faz tudo isso. É Hum, ele que vai dar a aula, desta vez das técnicas de meditação budistas, porque ele é budista ok. e é engenheiro, não é? Computadores e sistemas. Não tem nada a ver. E antes dizia-me, Mesmo. não, não, não. Mas agora já aceita. Depois temos as taças tibetanas, que é uma coisa maravilhosa, que Ou até seja, no aqui Evara neste faz-se espaço de tudo. faz de tudo, de tudo. Ok. O Vamos que é falar que também. as pessoas mais gostam, ou o que é que as pessoas mais aderam, assim, todas as atividades, o que é assim mais apreciado? Eu acho que são todas apreciar. Eu não posso dizer que uma seja mais. Cada pessoa tem um gosto Uhum. diferenciado. Agora, aquilo que nós tentamos fazer no EVAR é as pessoas entram, energeticamente são limpas para entrar ali com uma energia boa, e vê-se que as pessoas vêm cansadas, vêm exaustas, vêm saturadas, e saem dali completamente diferente, com um brilho nos olhos, com força física, com outra predisposição para encarar a vida. Ah, e começamos por a chegada ao Evar é uma sexta-feira à noite, ao final do dia, fazemos o círculo do conhecimento, que as pessoas apresentam-se. Agora quase que não é preciso isso, não é? Lá vai aparecendo um ao outro novo, mas fazemos o círculo do conhecimento, depois vamos jantar, temos só comida vegetariana e depois temos um concerto de taças tibetanas. Qual é o objetivo do concerto das taças tibetanas? É que as pessoas desliguem da vida lá fora. É que as pessoas estejam no ali e no agora e que serenem, que tranquilizem, que é para terem uma dormida descansada. No dia a seguir, começamos de manhã com o pequeno almoço, maravilhoso, tudo vegetariano, mas umas panquecas, ui, meu Deus, nem vale a pena falar panquecas da Isabel. Depois a seguir vamos fazer alguns exercícios, mas exercícios físicos que nos ajudam para o dia a dia, como por exemplo, o Fábio, que é o nosso físico, não é? O Fábio ensina-nos como é que nós devemos posicionar os pés de forma a até podermos andar no escuro e não cairmos, a mantermos o equilíbrio. E é uma coisa tão simples que é tão difícil de fazer. A questão é essa. E quando a gente aprende a fazer, mesmo aquelas pessoas que foram aos Evaras e fizeram aquilo e estavam num trabalho que estavam muitas horas de pé, elas diziam: Oi, lembrei-me do Fábio, vou posicionar os meus pés, as minhas pernas e os meus braços desta forma para arranjar um equilíbrio no meu corpo. E depois disso, continuam as atividades. A seguir, normalmente é uma atividade assim poderosa, que nos faz libertar tudo aquilo que nós temos cá para dentro, que não é tudo, que nunca conseguimos tudo, não é? Porque, como eu disse, nós somos o ADN de muitas gerações que passaram por nós. Então, nós temos aqui os traumas dos nossos avós, dos nossos bisavós e por aí fora, não é? Ah, até há histórias que sempre há pessoas que têm fobia de entrar no mar e nunca tiveram nenhum problema no mar. Porquê? Eu por Porque houve acaso tenho algum. um medo, não sei, é um receio, acho que é um receio, porque é assim, eu entro nos elevadores, né? E eu fico sempre com medo, não sei, ficar lá preso, mas não sei o que é, eu nunca fiquei, não sei. Não sei se vem numa Gonçalo, outra isso. vida, não sei se é uma Exatamente. previsão de que algo vai acontecer, não sei. Eu tenho um pouco de receio quando entro nos elevadores.
Pode ser as duas coisas. Pode ser, esse receio pode não ser seu, pode ser de um avô, de um tio, de um primo, pode ser uma coisa que ainda está para vir. Agora, isso já está aí no ADN e tem que se descobrir porque é que está isso no ADN. Por exemplo, no xamanismo, o que é que a gente faz? Fazemos o resgate da alma, que é as pessoas, os índios defendem que nós, para estarmos aqui agora nesta vida, que já tivemos muitas outras, todas as dores que tivemos, fomos desprendendo pedaços da alma e vamos deixando para trás, para continuarmos, não é? Para deixarmos o sofrimento. E então, para sermos plenos, temos que ir resgatar as almas todas que nós deixamos para trás. Isso é uma terapia muito interessante. Isso sou só eu que faço, mais a pessoa em questão. E tive uma situação, duas situações de duas senhoras que eu achei muito interessantes. Uma delas estavam as salas cheias e as pessoas olhavam e nunca ninguém dava por ela. Ela era transparente, era como se fosse transparente, não existia, ninguém dava por ela. Então eu fui resgatar a alma dela a várias vidas e ela foi prostituta, ela foi escrava, ela foi uma criança violada, então aprendeu a arte de se tornar invisível. E nesta vida, hoje, ela tornava-se invisível para não lhe fazerem mal. Quando fui buscar esses pedaços de alma e lhe entreguei, ela começou a aparecer e as pessoas, olha, fulana, olha, está cá. Começaram a dar conta dela. Tenho outra, que é uma mulher super inteligente, que sempre foi, mas no tempo do patriarcado, era muito castigada, porque ela era muito inteligente, dava muitas ideias aos homens, mas por ser mulher eles não aceitavam. Então o que é que ela fez nesta vida? Escolheu uma profissão de homem. Para quê? Para mandar nos homens. É muito giro Hum. isto, não é? É impressionante, é realmente algo muito bom. Então, tínhamos falado sobre o seu marido, como é que o conheceu, Como é que eu conheci o meu marido? Olha, que grande pergunta que eu não estava a não é? contar agora. Conheci o meu marido através de amigos. Uhum, E ninguém diria que nós um dia fôssemos marido e mulher, porque éramos tão diferentes, não é? uhum. Mas o que é que nos uniu, digamos assim? Eu acho que foi, foi as nossas almas. Eu acho que as nossas almas já se conheciam de outras vidas e os Uhum, nossos espíritos entenderam-se logo ali muito bem, porque o meu marido era uma pessoa que nunca me chamaria a atenção, não é? Porque eu na minha área profissional temos que ter aquela indumentária, aquela coisa toda, ah, do mundo da medicina, tudo muito protocolado, tudo muito sério. E o meu marido era o oposto disso tudo, não é? O meu marido é francês, eu conheci o meu marido em dezembro, não sei de que ano, já não me lembro. Ele está uhum, aqui ao pé de mim, daquela da Bate, e ela andava de calções e de botas da tropa, não é? Eu disse: olha-me esta criatura de calções e de botas da tropa, que eu sou muito friorento, com este frio todo. Mas não sei, realmente as coisas proporcionaram-se nesse sentido e nós tínhamos muito mais em comum do que o espírito dele de liberdade e o meu espírito de liberdade, só que no fundo nós tínhamos áreas profissionais distintas e nos obriga a andar de determinada forma, de seguir determinados protocolos. uhum. Hoje não, hoje já somos muito parecidos. Eu hoje já não tenho que andar da mesma forma que andava, não é? Quando estava na Claro. indústria. Tem filhos? Temos uma rapariga Ok. E muito quantos anos é que tem? bonita, tem 36. Uhum. E também gosta dessa área Não, não, da não, espiritualidade? Não, já não. não. Por enquanto, não. Ela também vai gostar, também vai chegar, porque está no ADN dela, não é? Agora ainda está, ela é aquário como eu, então é do contra, naturalmente, não é? Então Uhum.
contra tudo isto. Mas um dia vai chegar e eu acho que vai acabar, porque eu andei a fugir muitos anos disto, a fugir, a fugir, a fugir e vim cá parar, né? Pode Uhum, não ser da mesma forma que eu, mas de outras formas, porque há muita maneira de nós trabalharmos a espiritualidade. Às vezes, ser espiritual é um ser de luz. uhum, E para ser um ser de luz, basta dar um sorriso a quem precisa, dar uma palavra de bom dia a quem está cabisbaixo, falar com as pessoas, dizermos: Olha, eu sei que estás aí, és uma pessoa. E não fazemos isso naturalmente, não é? Não distinguir entre as pessoas, entre as classes sociais, somos todos iguais, somos uhum, todos seres humanos. E respeitar todos os seres humanos, independentemente das idades. Então, uma coisa que eu não suporto é ver desrespeitar os velhotes, as crianças, os animais, que no fundo são os seres mais indefesos, não é? Eu acho que isso é um ato de cobardia muito grande e por mais que eu não me queira meter, quando eu vejo alguém tratar mal ou um animal, ou um velhote, ou uma criança, eu meto-me sempre na confusão. Não há uhum, hipótese de eu fugir dela. Está muito aqui dentro, mexe muito comigo, não é? Porque acho que nós temos que se estamos agressivos, se nos estamos a sentir mal, se estamos com raiva de alguma coisa, é porque não estamos bem, mas não estamos bem connosco. Se não estamos bem connosco, temos que perceber porque é que isso acontece. Agora, não temos que descarregar isso nos outros que não têm culpa nenhuma. uhum. E é isso que Eh, normalmente se faz, não é? uhum. Há pessoas também que estudam a espiritualidade e tudo mais e que também sentem energias de pessoas que já morreram. É o seu caso? Sente também essas energias, assim, Sim. de pessoas que já morreram? Essas pessoas que tu estás a falar são os chamados médiums. Há Hum, vários tipos de médios. Há médios premonitórios, que são aqueles que antevêm aquilo que vai acontecer. ok. Há médios de visão, que veem os espíritos, aqueles que já partiram. Há médiums de escrita, há pá, aí uns 30. Há médios de cura, Uhum, há, há médios de transiling, que são os médicos disparados, os médios que incorporam outras entidades e falam como outras entidades. Normalmente esses são os médios mais completos e são normalmente não, são, e são os médios que têm o poder da cura. São os médios da cura. ok. Que não é fácil lidar com isso, é uma coisa muito complicada. É. Mas já sentiu assim o que é que Já, fez? já, 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 já incorporei várias entidades, algumas das quais o meu marido apanhou um grande susto, porque diz que a minha cara se transforma, isto há muitos anos, não é? Ainda não estava, hum, ainda não tinha a minha espiritualidade trabalhada, ainda não tinha aprendido a defender-me. E a dizer o que é que eu quero e o que é que não quero, porque eu continuo a ter o livre-arbítrio, não é? Eu incorporo se quiser e quem eu quiser. Agora não vamos cá dizer que incorporam santos e não sei o quê, que isso é tudo treta. Mas podemos incorporar entre queridos que já partiram, podemos incorporar outras entidades, como anjos, agora, e também podemos incorporar entidades menos boas. Há aqueles espíritos e aquelas almas que morrem e não querem partir daqui e andam aqui Uhum, encostados às nossas costas e a chatear-nos. E eu passei duas situações complicadas, aliás, eu não passei, meu marido é que passou, porque eu depois não me lembro nada. Uma vez fez esconder as facas todas da cozinha, porque teve medo de mim, e outra vez íamos a caminho de Lisboa, e ele diz que foi o caminho todo a rezar a Ave Maria, ele que nem sabe rezar, não é? Para rezar a Ave Maria, a fazer uma cruz na perna e a chamar para a minha mãe, que já partiu há muitos anos. E diz que chegámos a Lisboa, ah, ele já estava a falar com a minha mãe, já não estava a falar comigo. Agora eu não sei, mas lá está, nessa altura eu não, eu agora digo assim, não, não aceito. Sou livre, tenho livre-arbítrio, eu não aceito. Fecho o meu campo e não deixo entrar. E na altura eu não sabia fazer isso. uhum. Eh,
E agora queria saber os seus projetos, o que é que você vai fazer daqui para a frente, o que é que você prevê que irá acontecer com o Etara, com o seu Evara, projeto. Evara, Evara, Evara. Evara, enganei-me. O Evara, o que é que irá acontecer com os seus novos projetos e quer saber um pouco mais. Olha, eu acho que o Evara, para mim, vai crescer muito, muito. O Evara vai se tornar num projeto que vai estar a trabalhar em vários locais ao mesmo tempo. O Uhum. Evara é precisamente para nós descobrirmos quem somos. E todos nós somos centelha divina. Todos nós somos Deus, somos o nosso próprio Deus. Temos a nossa própria verdade. E tudo já está dentro de nós. Nós só temos que trazer cá para fora. E o Evara acho que vai crescer para já a nível da Península Ibérica. Agora vou-te dizer, eu estou aqui isto é um convento, onde eu estou, é uma pousada convento em Arraiolos, em que já estamos a tratar de fazer aqui um concerto de taças tibetanas em agosto, dentro da capela. É qualquer coisa assim de nós voarmos. Nós podemos voar, nós podemos sair do nosso corpo e olhar e ver o nosso corpo ali quietinho. E o som das taças tipo. Agora, ficamos sem rede, não é? Deve estar a acontecer algum problema aí, Ana. Não sei se me estás a ouvir. Pois, provavelmente não me estarás a ouvir, não sei. Vamos esperar talvez um pouco. Pois. Pronto, houve aqui um problema. Está A internet caiu. difícil. É, é. Mas pronto, consegue voltar de onde estava? Onde é que eu estava? Estava no concerto das taças Sim, tibetanas. Pronto. E como isso. estavas-me a Talvez dizer que o volte a teu falar, próprio. se calhar do início, não sei. Pronto. Eu estou aqui na pousada de Arraiolos, na pousada convento. Isto era um convento que foi abandonado. E, entretanto, foi transformado numa pousada. Isto é um local magnífico. Tem umas abóbodas lindas, tem uma igreja linda, 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 uma capela. Foi vandalizada, roubaram os santos mais valiosos, foram roubados, mas as capelas têm uma acústica muito boa em termos de som. E as taças tibetanas é algo que nos faz vibrar e que nos faz sair do nosso corpo com facilidade e adormecer. Nós temos, por exemplo, a nossa cadela, que vai a todos os Evaras, não é? É a mascote dos Evaras, toda a gente conhece a Sakura, chama-se Sakura. E ela assim com as taças, puf, aterra logo. E vai ser muito interessante isso ainda não teve, só sei que em agosto. Estou à espera que aqui no hotel me deem a data em definitivo, no hotel não, na pousada, me deem a data em definitivo, e inclusive somos capazes de fazer aqui outras coisas com eles, até meditações e evaras, porque não aqui fazer evaras também. Uhum. Ok, obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que Iremos estou muito falar grata. novamente, irá.
ter participações no programa. Muito obrigado. E se quiser dizer alguma Eu é que coisa, agradeço. Não, sou muito grata de todo o coração e desejo que as pessoas cada vez sejam melhores, olhem para os outros e os vejam como seres humanos, porque somos todos iguais. Nascemos todos da mesma maneira, morremos todos da mesma forma. E isto aqui é só uma passagem, então é uma passagem para nós sermos felizes. E para nós sermos felizes, ajudamos todos os outros a serem felizes também, porque movemos o mundo à nossa volta. E vamos ser cor-de-rosas? Bora lá, Gonçalo, vamos ser vamos, cor-de-rosa. vamos ter mais amor entre as pessoas, vamos ser mais simpáticos. E acho que é isso que necessita o mundo, porque cada vez mais guerras, cada vez mais conflitos, isso é mau, é muito mau. Mas Exatamente, obrigado. exatamente. E obrigado a todos vocês e espero-vos até na próxima semana, na próxima sexta-feira, com um novo convidado.